Fala, rapaziada, beleza? Mais um vídeo para vocês. Hoje um videozinho diferente, polêmico, que a gente vai mexer no Nini Maribondo, Ninja Abelha, que é dizer qual prateleira está cada surfista, dos melhores surfistas do Brasil, qual prateleira cada um está. Comigo aqui está o Rodrigo Moraes, jornalista da Livre Surf. Como é que você está, Rodrigo? Beleza? Muito bem, Lucas, muito obrigado pelo convite. Classificar pessoas em prateleiras, dizer quem teve mais renome no surf nacional e tudo mais, é uma tarefa muito difícil. Injustiças serão cometidas, com certeza, porque dificilmente um jornalista ou outro vai conseguir cobrir todo o espectro da contribuição dessas pessoas. Mas beleza, vamos tentar e vamos deixar a galera comentar para dizer aquilo que a gente deixou de citar sobre essas personalidades. Então, a dinâmica da brincadeira aqui é a seguinte: são 5 prateleiras, com 18 nomes aqui, que nosso amigo Bruno Bocaiúva fez a lista para a gente. Eu pedi para ele, para não dizer que a gente favoreceu alguém ou faltou alguém, eu pedi para uma terceira pessoa fazer, e aí a gente vai destinar cada um aqui, das nossas opiniões, claro, não é jogar à toa, assim, pô, senão ia ser muito fácil. Então, o primeiro aqui da lista, Picuruta Salazar. Hein, Rodrigo? O que você acha? Olha, é um bom começo, porque você começou com um dos caras clássicos do surf santista, né? Eu que praticamente surfo todo dia no Guarujá, então estou ali sob a zona de influência dessa figura. E quando eu falo figura, é porque é uma figura extremamente polêmica, fala o que dá na cabeça, pro bem e pro mal, e por isso se tornou tão icônico, né? Então, claro que nos anos 80 ele fez o nome dele ganhando uma série de competições e hoje ele segue a construção deste legado, seja através da escola de surf dele, seja pelo aquilo que ele está contribuindo no surf de longboard. Acho que vale a pena adicionar o impacto que ele teve na carreira de Phil Hasman, e daí a gente está falando direto aí da questão do longboard e tudo mais. E talvez vale também citar o filho dele, o Leco Salazar, que, se não me engano, é campeão mundial de sup surf. Então, ali a família como um todo dele traz muitas contribuições para o mundo do surf. Então, eu vou aqui nessa linha que você falou sobre competições e influências, mas, assim, se você perguntar para uma pessoa que não é do surf, mostrar a foto dele, a pessoa vai saber quem é. Então, o Picuruta é um cara que, além de surfar muito, é um cara que levou o surf um pouquinho além para a época que era muito difícil, né? Então, para mim, assim, não, lógico que... Peraí que agora é a hora do tchan, 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 tchan. Então, eu boto ele na segunda prateleira por conta dessa exposição dele no surf, né? De a pessoa saber quem é ele, de fora do surf, uma pessoa mais velha sabe quem é, porque acompanhou, viu em revista. Enfim, é um cara que influenciou muita gente, uma geração, mesmo não sendo aquele boom de competição. Então, eu vou na segunda prateleira. E você? Eu vou colocá-lo na terceira prateleira. Estou sendo conservador em termos de posicionamento, porque eu acho que vem muita gente com muita história por aí. Ah, mas isso desmerece a história? Não, não desmerece em nada. É um posicionamento e eu acho que você vai me deixar mudar se depois eu perceber que, de repente, tem mais espaço em cima. Vamos lá, vamos começar pela terceira. Vamos terceira? Então, a minha segunda e terceira, mas eu entendi sua opinião, então eu vou na sua também. Vamos botar ele lá. Justo. Qualquer coisa a gente revê. Segundo nome aqui, Dadá Figueiredo. Para muitos, muito polêmico, para outros, um gênio. Para mim, é um gênio, que o que ele fazia na época, aéreo, rasgada muito forte, 360, o cara meio que foi um cara mais agressivo do surf da época. Então, ele era fora do lifestyle da vida do surfista, né? Ele é mais roqueirão, assim, meio diferente. Então, o Dadá fez um nome muito mais agressivo, assim, no surf do que naquele lifestyle. Tá me entendendo? De fato, Dadá Figueiredo tem passagens da vida dele no surf que chamaram muita atenção. A ligação dele com o punk, de certa forma, o fato dele desistir do surf competitivo e ter decidido seguir como um free surfer, e dele colocar tão forte um lifestyle muito próprio, que fugiu da tribo, que na época era meio hegemônica, ficou como marca registrada dele. E precisa ter coragem para chegar ali num palco e falar do lado de um ator global, morte aos parasitas e tudo mais, e jogar o troféu, o prêmio de, acho que era 4º lugar que ele tinha ganhado dentre os 10 principais do país, e jogar o troféu no chão ali no meio de todo mundo.
Então, assim, por conta de toda essa atitude, ele gravou o nome dele e, de certa forma, ele traz um pouco de algo que a gente vê hoje em dia muito no skate, desse jeito mais controverso, isso. meio anti-pró. Hoje em dia, no surf, eu percebo poucas iniciativas desse tipo. Então, é muito original, é muito fresco de se ver, apesar de distante no tempo, ainda é fresco de ver uma atitude dessa, e de certa forma até bastante são para que hajam mais para contrariar o sistema como um todo e trazer um pouco mais de novidade, né? É isso. Então, daí, a partir dessa análise, eu colocaria, pode ver, a comparação ela se dá por diferentes espectros. Eu colocaria ele na segunda prateleira, porque você lembra de alguma outra pessoa que fez isso no surf nacional? Que teve essa pegada de ser completamente antiprofissional e construir o seu nome a partir dessa decisão? Eu não tenho nenhum, é pioneiro nisso. Então, e eu vou na sua linha porque ele influenciou muita gente depois. O que ele começou de manobra, o que desemboca hoje, é muito grande, cara. Que ele era agressivo na onda, é um negócio bizarro, cara. Então, menos competição e mais isso, acho que ele leva essa vantagem. Então, vamos de segunda prateleira. Perfeito. Agora está começando a ficar bom. Hein? Terceiro nome aqui. Italote. Ítalo Ferreira, nosso atual campeão do mundo. Então, cara, quiser pode começar? Muito bem. Ítalo Ferreira é um nome fácil de comentar, porque ele é bem atual campeão mundial de surf, né? Tem mantido o nome dele lá nos top 3, provavelmente vai fazer o WSL Finals esse ano. Tem o estilo dele, às vezes, criticado por alguns, mas sempre focando nas manobras progressivas e tudo mais, ele está escrevendo o nome dele. Agora, aí que está uma questão, né? Porque ele está em processo de criação do nome dele. Em termos históricos, eu entendo que ele ainda tem alguns nomes para perpassar, para se provar nas prateleiras mais altas. Então, eu já posso falar em qual prateleira eu colocaria? Pode, fica à vontade. Olha, eu colocaria ele na segunda prateleira. Isso, com certeza, traz... É claro, as prateleiras mudam com o tempo, mas e isso, de certa forma, é polêmico, porque ele é o atual campeão mundial. Mas é difícil colocá-lo na primeira, sendo que eu tenho um Gabriel Medina bicampeão mundial, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Prateleiras são comparativas, e por isso que eu falei, injustiças serão feitas. Dessa vez, segunda prateleira para mim. Então, a minha visão do Ítalo é parecida com a sua, porque mesmo ele tendo uma ascensão muito grande, chegando no WCT e tendo ganhado o título, eu acho que ele ainda está galgando a sua história, que já está meio que a terra pronta, entendeu? Ele pegou ali um meio que já tinha campeões do mundo, que tem uma história diferente, sabe? Que é o Gabriel, que é o Mineirinho, que a gente ainda vai falar deles ainda. Então eu vou nessa que eu acho que o Ítalo ainda pode chegar muito além, né? Apesar de eu ter minhas opiniões sobre ele, que ele está muito focado nos aéreos, nas competições. Eu, particularmente, Lucas, não gosto. Na competição, um cara só mandando aéreo, eu não gosto. Eu prefiro que o aéreo seja uma catada do nada, tipo, faltando 10 segundos para um cara manda um full rotation. Eu prefiro assim, acho que vale muito mais. Então, eu vou nessa linha do Italote aí na segunda prateleira, porque ele tem muito a provar. Tipo assim, não que ele já não tenha aprovado, mas muito que aprovar, tipo, muito a mais evoluir. Pô, isso é um elogio pra caramba. O cara ganhou títulos de mundial, ainda vai evoluir? Pô, vai evoluir mais para onde? Então, eu acho que é mais nessa linha, assim. Então, como a gente tem a mesma opinião aqui, vamos para a segunda prateleira. Muito bem. Tem questões sobre o Ítalo muito interessantes, que é como ele se relaciona com a mídia, ele tem uma capacidade de conversar com jornalistas incríveis, incrível. Eu vi na coletiva de imprensa dele, aquilo não era o surfista convencional que eu estava acostumado. Era alguém capaz de lidar com inúmeros jornalistas ao mesmo tempo e se sair muito bem. O jeito que ele mantém o nome dele na mídia, fazendo coisas fora do comum, fazendo postagem. Então, é alguém assim para botar um asterisco e saber, esse nome vai crescer muito ainda. Exatamente. Então, a gente até citou ele aqui, meio que pelo nome, que é o Mineirinho agora, que é o quarto nome. Mineirinho, para mim, já vou começar na prateleira, porque eu vejo muita gente desvalorizando o que ele faz, chamando que ele já está acabando, não sei o quê. Eu vou na linha de primeira prateleira para o Mineirinho, pela história que ele fez, do ano de lesão, no outro ano campeão,
que ele já fez lá atrás, ele pegou uma entre-safra muito difícil, que foi praticamente ele sozinho, então ele estava deixando de lado, para trás, a geração de Vitinho, Vitor Ribas, Fabinho, né, Padarates, a galera estava indo para trás, ele estava pegando uma safra meio que sozinho, indo, tanto que o apelido dele é capitão, né? Então ele ganhou ali o Pro Júnior nos anos 2000 e foi muitos anos, muitas temporadas no CT, até que em 2015 ele conseguiu. Então ele conseguiu pegar o final de uma geração muito importante e ainda meio que ensinar uma galera que estava vindo, entendeu? Então, para mim, eu vou no Mineirinho na primeira prateleira pela essa importância que ele tem e por conta da galera ficar falando que ele, não é isso tudo. É sim, um cara gigantesco no mundo do surf, então ele merece nosso reconhecimento. Para a galera que diz que ele não é isso tudo, vale lembrar que, pelo menos até a minha última conta, no ano passado, ele era o surfista brasileiro que, na verdade, o surfista que mais venceu Kelly Slater em baterias do campeonato mundial. Então, isso não é para qualquer um. Ele é um estrategista nato, seja em termos de carreira, seja no momento da bateria, campeão mundial de 2015, o que já é um feito memorável, e ainda hoje perigoso. Você não vê ele sendo eliminado com facilidade. No posicionamento do Fantasy ali, é garantia de alguns bons pontos ali para se ganhar. Então, sim, faz muito sentido colocá-lo ali com honra na primeira prateleira, e fico feliz que alguém do Guarujá já esteja se posicionando ali. Então, chegamos aqui no nosso quinto nome, que é o Neco Padarati, muito importante também para essa geração que eu falei. Ele foi vários anos no CT, ganhou muito, muito tempo QS, ganhou QS, se eu não me engano, é o que mais ganhou no QS, se eu não me engano, foi isso, nas minhas pesquisas. Ganhou aquele QS no Fernando de Noronha, que foi épico, uma esquerda que ninguém pegou lá na história. Então, o Neco tem o seu nome muito forte, uma geração que a nossa, assim, nascida nos anos 90 para cá, se você pegar, as pessoas lembram dele muito forte, assim. O Padarati não lembra do Teco, assim, a nossa geração lembra mais do Neco por conta dessas conquistas no QS. Então, para mim, eu já ia com ele já na segunda prateleira. Muito bem, eu colocaria o Neco Padarati, que confunde com o irmão dele, mas eu colocaria ele na terceira prateleira. Ele teve múltiplas vitórias ali nos anos, se eu não me engano, ele competia nos anos 90, é isso? Só para eu não errar. Ele pegou o finalzinho, né? Exatamente. Se eu me lembro também, a melhor colocação dele foi o terceiro lugar no CT, porque ele concorreu ao campeonato mundial também, acho que na época que era a ASP ainda. Isso. Mas, para esta época, eu acho que a gente ainda vai ter muita gente para posicionar nessas prateleiras. Então, a partir disso, a princípio eu colocaria ele ali, mas aceito o debate, tá bem ali no meio entre as duas. Para mim é a terceira prateleira. Eu coloquei ele. O que você acha? Eu coloquei ele na segunda, assim, mas para eu ter uma questão muito afetiva, assim, com ele, que na época eu vi os filmes muito com ele, e tinha um canal na televisão que sempre passava ele ganhando as competições, e eu ficava nessa de... Então, é mais uma parada afetiva mesmo, mas eu entendi o seu ponto de terceira prateleira, e eu tô entre os dois ali. Mas eu vou botar na terceira porque eu entendi a sua linha. Não, gente, eu não tô fugindo, não, pelo amor de Deus, é porque eu entendi a linha do meu amigo aqui. Temos aqui um nome que se envolveu recentemente numa polêmica. Menino E essa polêmica vai influenciar ou não? Então, aí que tá. O Carlos Burri ficou lá, claro e evidente, com nossos debates nos nossos grupos, que ele tem os seus erros, mas aí é um cara que salvou muito, um cara que ensinou muita gente. Além disso, é o cara pioneiro no Big Surf, o cara que é campeão do mundo de onda gigante, nos anos 90, você imagina ainda. Equipamento e tudo mais, né? Equipamento que eu falo de prancha, equipamento de salvamento e tudo mais. Então, o cara já foi muito pioneiro ali. Então, ele influenciou muita gente do Big Surf ali já. Para mim, ali, a primeira prateleira que não tem como. O cara é campeão do mundo, influenciou muita gente, o cara ensina a parada e não tem o que falar, pô. Vai fazer o quê? Sem sombra de dúvidas, ele é a primeira prateleira, na minha visão, por ser um pioneiro dos campeonatos de ondas gigantes, quando ninguém falava tanto disso. Esse debate, essa polêmica que você citou, para quem não sabe, são as declarações da Maya Gabeira a um repórter, se não me engano, norte-americano, em que ela diz que Burley não estava 100% preparado para resgatá-la naquele incidente, acho que de 2013, né?
Eventualmente, as falas dela foram colocadas ali nos cortes pelo jornalista de forma a causar essa minha impressão. Não dá para saber se ela de fato queria criticar de forma tão dura quanto de fato pareceu na entrevista, né? Mas, no final das contas, mesmo que ele estivesse despreparado, mesmo que ele tenha colocado uma certa pressão sobre ela para que ela descesse a onda, eu acho que isso de nada tira o mérito de que ele foi um pioneiro nas ondas gigantes. Provavelmente nós não seríamos o que somos, e até a própria Maia Gabeira não seria a mulher a surfar a maior onda do mundo, né, se não fosse por aquele apoio, por aquela pressão dele. Então, temos, para mim, a primeira prateleira. Cara, já até coloquei ele lá, que duas opiniões parecidas e muito coerentes aqui. E agora a gente chegou numa sequência de dois da época do Onça, né? Mas lá de trás, é Cauli. Então, o Cauli, eu tenho, além do pouco informação que eu li, né, depois, e vendo algumas coisas, ele foi, tipo assim, o primeiro cara profissional do surf. O cara treinava para surfar, entendeu? Ele meio que marcou uma época do profissionalismo no Brasil. Então, o cara, além de patrocínio, ele treinava fora da água, dentro da água, então, o cara muito focado nas competições, então, esse leva... Se hoje a gente tem um Brasil brilhante no profissionalismo de surf, acho que passa por ele também, mas, assim, de relevância mesmo, só se você chega na rua, você pergunta para o mais novo, quem é Cauli? A pessoa não vai saber. Então, isso influencia, lógico. Então, para mim, a quarta prateleira, independente do que ele tenha feito, entendeu? É um cara muito importante, está entre nomes aqui específicos, então eu vou de quarta prateleira com o Cauli. A princípio, eu pensei em colocá-lo ali na terceira prateleira, pelas vitórias que ele teve na época, pelo pioneirismo, por tudo aquilo que ele passou durante a ditadura militar, que proibiu o surf nos anos 80, especialmente no Rio de Janeiro. A gente encontra relatos disso na história dele, vamos ouvir isso também com o Rico de Souza e alguns outros ali. Apesar disso, é o que você falou, as prateleiras elas se baseiam na temporalidade, e se hoje a gente chegar na rua, entrar ali na rua não, chegar no outside, perguntar para um cara, dificilmente vão lembrar de todos esses feitos, né? E nessa mesma década em que ele está, tem nomes que vão provavelmente se destacar e chegar mais para cima, então eu colocaria na quarta. Então vamos junto na quarta prateleira com o Cauli. Perfeito. Com todo respeito. Agora é um nome importante também, que é o Daniel Friedman. Muita gente que eu estava conversando nova conhece o Daniel Friedman. Não conhece o feito, mas o nome, só de lembrar o nome. Uma galera de uma geração mais atrás, assim, já curte mais o surf dele, sempre curtiu. Ele também já participou de Mundial numa época muito difícil, então eu não tenho muito detalhe dele, mesmo pesquisando assim, porque eu gosto muito de pesquisar em vídeo, né? Porque na época é muito difícil ver vídeo, mas eu gosto de analisar na água, de ver o feito na água. Então eu gosto, vendo ele, eu gostava muito do surf dele, achava muito bonito, né? E para mim ele vai na terceira prateleira, por isso que eu falei, peço perdão pelas informações mínimas, é porque foi difícil na época de você conseguir informações ainda mais de surf, né? Assim, das pesquisas que eu fiz sobre ele venceu na Austrália, na casa dos australianos, um campeonato contra Dominic Zepp, que era o atleta da casa, e de certa forma isso começou a fez o nome dele e tornou conhecido como na época como nacionalmente. Em qual prateleira você o colocou? Coloquei na terceira. Tá bom, vamos de terceira prateleira, concordo também. Embora eu acho que se eu chegar ali no outside e perguntar para a galera, dificilmente vão saber exatamente quem é. Isso também influencia. Pesquisar. Isso também influencia. E eu também sou um pouco chato com as coisas que eu gosto, assim, né? Porque eu vou muito a fundo, sabe? Pesquisar. De fato, conhecer a história do esporte que você está se profissionalizando faz sentido, até para você entender muitas das coisas que hoje acontecem que foram moldadas no passado, né? Elas não vieram do nada. Isso envolve treinamento, manobra, equipamento, vento, tudo que você já vai saber mesmo com a galera. Enfim, isso aí é papo para outra hora. Agora ele chegou num cara que não tem nem Exatamente. Eu já vou jogar ele logo lá na primeira. Lá. Esse aqui agora não tem nem o que falar, que é o Bielzinho Medina, primeira prateleira, não tem nem o que discutir. O cara tá aí provando aí o que a gente já sabia, né? O cara foi o primeiro campeão do mundo em 2014. Se eu não me engano, junto com o Kelly, é o mais novo da história a ganhar Olha só,
Esse dado eu não tinha não, hein? 2014, vai vendo, acho que 20 anos e alguma coisa. E, pô, o cara tá fazendo história, né, mano? Não tem nem o que falar, pô. O cara tá aí agora. Se você pegar esse recorte de 5 etapas, a última etapa foi em 2019, você pegar, né? O Pipe Master lá, fez final. Depois vem de novo, Pipe Master. Fez final. Aí agora já fez o quê? Final, várias finais de novo. Então, o cara não tem o que fazer, pô. O cara é a primeira prateleira e que sai na frente de Bulli, na frente de Mineirinho. Não tem o que discutir. De fato, é o primeiro bicampeão mundial brasileiro, isso por si só já o coloca ali numa posição da primeira prateleira de forma indiscutível. Mas para mais disso, se a gente analisa o surf dele hoje, de fato, ele tem tudo para ser, na minha visão, ele poderia já ser o campeão mundial desse ano, porque ele está surfando num nível acima de todo mundo. Você falava há pouco do uso das manobras aéreas, ele sabe usar as manobras aéreas, mas ele faz as manobras de borda de forma excelente, tem uma fluidez no surf que eu não vejo em nenhum outro, tem um estilo único de surfar, então realmente é difícil não colocá-lo ali na primeira prateleira, e ainda tem muito para vir. A gente está aí às vésperas da piscina, a gente tem aí as Olimpíadas, que tem tudo para ele ser o primeiro medalhista de ouro brasileiro, então, meu Deus, daqui a pouco vai ser difícil mantê-lo ali na mesma prateleira que os demais, a gente vai ter que criar uma prateleira zero pro cara. E sem contar, cara, que ele é um cara fora do surf, né? Pô, por ele andar com uma galera do futebol, com o Neymar da vida. Então ele é um popstar, cara. Ele não é só surfista, ele é um cara, é um esportista mundial, cara. Então você pode em qualquer lugar, em qualquer esporte, qualquer esfera, perguntar ao Gabriel Medina, mesmo envolvendo as polêmicas dele, ok, mas sabem quem é. Sabe quem é. O cara tem patrocínio fora do surf há muito tempo, então ele está sempre nas mídias digitais, como um cara não só surfista, então Será que a gente pode dizer que é o primeiro surfista competitivo que chegou ao público mainstream? Ou seja, se a gente chega na rua, qualquer cara, o mesmo cara que não tenha nunca surfado na vida, que mora no interior do Brasil, ele vai saber mais ou menos quem é Gabriel Medina, porque já ouviu em algum programa. Os motivos disso dá para debater longamente, mas de certa forma é pioneirismo dele ter atingido essa grande massa e esse grande público onde ele chegou. Porque, de certa forma, tem um retorno em termos de patrocínio incrível. A gente bem vê a prancha dele, né? E é mérito dele, de fato. Agora o nome também do Brasil Storm, que te fala, né? Felipinho Toledo. Eu tenho uma dúvida em relação a ele, porque do Ítalo, diferente do Ítalo, do Mineirinho, do Gabriel, né? Ele nunca ganhou o título mundial, mas ele está lá sempre nas cabeças há muito tempo. Aí ele leva o nome potente, né, do Brasil. O pai dele foi várias vezes campeão brasileiro. Então é um cara que já carrega um sobrenome forte e ele está se mantendo lá há muitos anos. Então, e Felipinho é um cara não igual ao Gabriel, mas as pessoas conhecem ele fora do surf, porque a linha do patrocínio dele, não sei o que aconteceu, ele leva a bermuda com o nome dele, ele leva, enfim, roupa de borracha com o nome dele. Então é um cara que conseguiu também passar disso, né, do surf. Não é só surf. O Felipinho agora é showman também. Então, eu particularmente, assim, lógico que está faltando um mundial a ele, que é diferente dos demais. Então eu vou botar na terceira prateleira por conta disso, pela sua sequência no CT, por sempre estar lá em segundo, terceiro, quarto e ficar ali e mantendo sua regularidade. Muito bem. Felipe Toledo, como você bem, acho que você colocou de forma muito bem quando você disse que ele é um showman. Ele tem um surf que está ali no primeiro nível, ou seja, ao lado de Gabriel Medina, ao lado de John Florence, ao lado de Ítalo Ferreira, ele está ali na crista da onda do surf atual. Ele mudou um pouco a tática dele de bateria, não sei se você também enxergou isso, ele parou, antes ele era extremamente conhecido pelas suas manobras progressivas, e eu tenho visto nas últimas baterias dele, ele indo pelas manobras de borda, com uma enorme prioridade, inclusive não fazendo nenhum aéreo, talvez uma opção por evitar lesões e coisas do gênero. Eu fico curioso para saber. De fato, falta a ele um mundial, mas ele tem um alcance, dado ao fato de ele ser extremamente carismático. E quando eu falei que o showman cai muito bem nele, aquele aéreo dele em Saquarema, como aquilo virou meme, chamou a atenção no mundo inteiro. Então, de certa forma, ele traz, nesses momentos, ele faz manobras e faz coisas que chamam a atenção de todo mundo,
E fazem, se você olha nos grupos e acompanha, aquele gol 77 aparece o tempo inteiro, porque as pessoas torcem por ele. E, de novo, isso é mérito dele. Eu fico meio que pensando se não era o caso de colocá-lo na segunda prateleira, mas o Mundial tem seu peso, né? Lógico que tem. O título, Ainda mais ele que é competidor, né? Falando... Exato, então, de fato, segura na terceira prateleira por enquanto, sabendo que assim que ele ganhar o primeiro Mundial dele, ele vai estar ali com certeza na segunda prateleira, ao lado do Ítalo Ferreira. E é sempre bom lembrar que Gabriel, Ítalo e Filipinho são muito novos, ainda tem muito a fazer. A galera já fez sua história. Então, eles podem ir muito além. Um nome aqui agora que eu vou já de primeira prateleira, que não tem que falar, que é Fabinho Gouveia. Fábio Gouveia foi um cara que ele conseguiu, além de ser um excelente competidor, foi o primeiro campeão mundial amador do Brasil. A gente não foi o primeiro campeão do mundo com o Gabriel. O Gabriel foi o profissional. Ele ganhou, nos anos 80, o Mundial Amador, que, né, foi um marco para todo mundo. E ele também levou a questão da equipe. Ele com o Teco, foi uma equipe da... Vou até que falar, não vou falar o nome da marca, mas todo mundo já conhece. Então, levou o nome dessa marca ao extremo, assim, virou uma equipe muito gigante entre eles, profissionalizou, ficou muitos anos no Mundial, levou o seu nome para a esfera fora do surf também, se for ver, ele tem filme premiado, ele tem, enfim, tem uma longa história em cima disso, sem contar que o estilo dele é muito bonito, então eu sou meio suspeito para falar que eu gosto muito do surf dele, e Fabinho é primeira prateleira. Com certeza, eu concordo com você, é primeira prateleira. Você falou uma questão aí, é bonito de ver o Fabinho Gouveia surfar. Eu acho que antes até da gente falar aqui, eu tinha citado o filme do Fábio Cabuloso, que é um dos meus filmes preferidos de surf, seja pelo surf do Fábio Gouveia, seja pelo tom mais jocoso e pela brasilidade ali presente. De fato, o primeiro campeão mundial amador brasileiro, abrindo e levando o nome do Brasil, do que hoje é esse Brasilian Storm e tudo mais, mas era um dos primeiros, fez história, o filho dele também está no surf, está ali nos QS da vida, já foi do Mundial, então acredito que sim, primeira, em grande parte, aqueles contemporâneos dele estão nas prateleiras de baixo porque ele fez um nome de forma ao concurso, então de fato ele merece essa posição na primeira prateleira. E agora a gente chega aqui num amigo de equipe dele, né? Do parceiro de equipe, Teco. Eu estou tentando identificar quem que é. Mas você pegou uma foto recente do Teco, hein? Porque o Teco agora é ator, cara. O músico é ator. Ele até fez um canal fechado. Ele fez até Como é que chama essa minissérie que ele fez para Disney? Ele fez uma minissérie para Disney. Eu não lembro assim, mas foi envolvido com o surf. Então, ele foi até bem lá, atuou bem. A galera gosta dele, então é um cara que depois do surf, assim, ele surfa, ainda continua surfando, tem um nome muito grande, mas ele conseguiu entrar na cara das pessoas sendo ator e músico, interessante. Tem até uma música legal dele que eu tenho na minha playlist. E falando de surf, cara, eu ainda acho ele importantíssimo pro Brasil, mas ele é um pouquinho abaixo de Fabinho, né? Porque Fabinho levou o Mundial e Fabinho conseguiu se manter mais assim, né? Na brasilidade, subindo, né? O Teco, eu não sei até onde vai a competitividade dele na época, como não acompanhei. Eu vendo só o surf dele, assim, é extremamente competitivo, obviamente, mas o que isso alcançou? Você está me entendendo? Qual a regularidade dele? Eu não tenho como opinar em cima disso. Então, pela sua importância de vir lá de trás, da equipe do Fabinho, de ter corrido, de formar muita gente dessa geração, eu vou de segunda prateleira. Segunda prateleira? Rapaz, eu colocaria na terceira prateleira, seja pelos resultados obtidos em termos de títulos, né, que me parece ali. É claro que ele complementa isso com essa expressão que ele tem até hoje, vivendo o surf e comunicando o surf, né? Mas para mim ele ficaria na terceira prateleira. Vamos ver, o que você acha? Agora ficou um pouquinho difícil, porque eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito dele. E um dos primeiros caras eu falei quando eu comecei a trabalhar com surf foi ele, foi o Fabinho, então eu sou meio suspeito. Então peço até desculpa pela minha idolatria em cima desses caras, mas eu vou contigo.
porque eu não posso deixar o coração levar acima da razão. Muito bem, vamos lá. Por que eu imaginei na terceira? Porque na terceira a gente também tem o Felipe Toledo, que a gente colocou agora há pouco, que tem vários títulos contemporâneos de etapas do Mundial, que de certa forma, então, dentro, mesmo apesar da contemporaneidade diferente, eu entendo que o Teco se encaixaria aí. Tem isso também. Vamos lá. Cara, aqui tem um nome que é particularmente, assim, é muito mais por mim mesmo, assim. É um cara que eu gosto muito do surf, assim, e tem uma representatividade muito forte para mim, que quem não acompanhou, assim, minha trajetória no jornalismo de surf, eu fiz um texto lá para o Origem Surf falando a minha trajetória, e eu citei muito o Jojó, por ser pequeno no meio do surf, e olhar para ele como uma pessoa negra, um surfista negro, e o vê-lo foi muito importante na minha formação. Então, além disso, o Jojó foi um dos primeiros negros a entrar no circuito mundial, então isso tem influência muito grande. Infelizmente, não era uma questão muito televisionada, se fosse maior, teria uma abrangência social muito grande. Então, além de Jojó ter sido de equipe muito grande também, então influenciou muito a mim, influenciou também alguns amigos meus que conhecem ele também. Então, eu vou de Jojó na quarta prateleira. Olha, e talvez seja suspeito, porque ele está lá pertinho da gente, no Guarujá, né, com o projeto Ondas dele, mas para além das vitórias dele no circuito brasileiro, de ter sido top 16 do mundo e de outras coisas, talvez ele merecesse estar ali na terceira prateleira, seja porque ele, por conta do trabalho com a ONG, eu diria que a ONG, eu esqueci se Ondas, tem um sobrenome, enfim, além do trabalho dele com a ONG, que é imensamente conhecido, ele continua influente no mundo do surf e é cabeça de uma das chapas da CB Surf, que acabou não vingando, não venceu, mas ainda assim, esse tipo de participação me parece relevante a ponto de eu subir ele ali numa prateleira e deixar na terceira. Mas vamos lá, aceito aí, vamos ver o que você tem a dizer. Não, eu entendo que você está falando do lado social, que é muito importante, mas aí a gente tem que levar em conta, tipo assim, o Filipinho está anos e anos CT ali, top 5, né? Terceira prateleira. Os restantes, um foi campeão de WQS, o Teco muitos anos disputando CT, entendeu? E aí não tem como você levando isso em consideração, porque se fosse levar só em consideração só o surf em si, ele ficaria na quinta, mas o social foi muito forte para mim, então eu levo ele na quarta prateleira, você está me entendendo? Eu acho que esbarra um pouquinho na competitividade também. Aqui está um nome que eu achei interessante, porque como a gente está acompanhando ele no dia a dia, assim, né, é contemporâneo do Lucas Chumbo, a gente não vê a importância dele que ele tem, do que ele conseguiu. O cara consegue mandar aéreo em Nazaré, irmão. Você sabe o que é isso? É isso mesmo que eu ia citar sobre ele. Porque além de ele estar ali nesse movimento das big waves e tudo mais, ele está trazendo inovação para esse mundo com manobras, seja uma rasgada, e a primeira vez que eu vi, eu falei, pô, o cara tá mandando uma rasgada numa onda de sei lá quantos metros tem esse negócio, Jesus Cristo, tá maluco. E aéreo, como você bem citou. Então ele tá trazendo uma inovação que para mim é algo diferente do que está acontecendo no mundo. O que pode acontecer para ofuscar um pouco isso é que talvez a galera de agora vai ver mais a presença dele no BBB, no Limite, outras coisas. Mas isso em nada tira o mérito dele desse lado inovador e dessa coragem, que ele precisa de muita coragem para mandar o aéreo lá e cair e ter que aguentar os sei lá quantos litros de água na cabeça. Então Mas vamos lá, vamos ver o que você vai dizer. Não, então, a mesma coisa do que foi do Filipinho ali. Eu botaria ele na terceira prateleira, porque ele é relevante, ele ainda vai galgar mais ainda, vai evoluir mais ainda, o cara mandando aéreo em onda grande, o que o cara pode fazer, meu irmão? Mais, daqui a pouco ele vai pegar Nazaré no braço, entendeu? Então, mas uma coisa ele tem, cara, ele levou o título mundial, então não tem como deixar na terceira prateleira. Esse título é isso que eu ia falar. É a segunda prateleira para ele. Mas eu vou entender a porrada que a gente vai tomar. A gente vai tomar porrada. Porque, o Lucas Chumbo na segunda e o Cauli na quarta. Entendeu? Mas as pessoas têm que entender que ele ainda está surfando, ainda vai surfar mais, e o que ele está fazendo não é levado tão a sério assim.
Porra, meu irmão, o cara mandou no aéreo em Nazaré, irmão. Não tem como, bro. Não tem como. Ainda Para levou mim, título do mundo, cara. inovação tem muito valor. Ele tem o título mundial para sustentar essa prateleira e tem a questão da inovação, que eu acho que é definitiva, tem muito valor e que coloca ele ali ao lado de Ítalo Ferreira, por exemplo, na segunda prateleira. Cara, aqui mais um nome que eu... Luiz Neguinho, cara, foi o primeiro, vou falar assim, foi o primeiro brasileiro a mandar um aéreo. E eu lembro que eu, nas pesquisas, vendo os vídeos, assim, que a galera zombava dele, falava assim, ia nas competições, mandava aéreo, o juiz não dava nota, porque isso não era surf. Ele mandava 360, o juiz reclamava, entendeu? Então era um cara que era fora do comum, que ele, além disso, ele andava de skate. Então o Luiz Neguinho teve uma importância muito grande para o Ítalo Gabriel agora, para o Filipinho. Ele começou a mandar aéreo sozinho. Ninguém queria fazer porque o juiz não dava nota. Então era um cara meio que incompreendido no tempo, sabe? No tempo dele. É um cara muito, muito sinistro, assim, na evolução do surf. Pena que ele não teve tanta glória, né? Então, para mim, ele vai ali de quarta prateleira. Muito bem, eu concordo com a quarta prateleira. Não conhecia Luiz Neguinho, tá? Sei lá, desculpa o universo por eu não conhecer e tudo mais, mas de fato, ter sido precursor das manobras progressivas e ainda ter a questão da representatividade como base, eu acho que galgam a presença dele nesse ranking que a gente está fazendo aqui e ali na quarta prateleira. Cara, esse aqui, o próximo, PP Lopes. PP Lopes, muito bem. Ela tentando PP Lopes, cara, é um negócio aqui, é um negócio difícil de falar, porque ele era muito além do surf, porque ele era muito esportista, né? Ele fazia muito, né? Então ele fazia outra atividade também que levou ele, tipo assim, como pioneiro dos esportes radicais no país. Você pode ver jornais da época, sempre falavam isso e tal, tudo mais, isso aqui. Só que teve um feito... Asa Delta, né? Isso, Asa Delta. Então foi um cara que era muito radical, né? Um cara muito além, assim, passava de programas de TV, enfim, é um cara... Além disso, ele foi o pioneiro no Mundial, né, cara? Então acho que ele surfou em Pipeline, acho que em 76, se não me engano. Surfou também ele foi o primeiro finalista brasileiro em Pipe Masters. Primeiro, então, e assim, isso aí, cara, fica é tão significativo, cara, que joga ele lá para a segunda prateleira. Eu não coloco na primeira porque esbarra no negócio. Lá em cima a gente tem o quê? Fabinho que levou o nome anos e anos, não ganhou o título mundial, na verdade ganhou o amador, então ele tem a sua importância. Carlos Burri ganhou o mundial, Mineirinho ganhou o mundial e o Gabriel tem 2. Então, eu acho que esbarra nisso. Infelizmente, como a gente está falando de performance em campeonatos também, como ele não levou o Mundial, eu boto na segunda prateleira. Mas tem gente que vai reclamar falando que PP nem era para estar aí, era para ser acima da lista por conta do que eu falei. Tem sempre a questão da contemporaneidade, porque você tem que comparar a PP no contexto em que ele vivia ali nos anos 80, né? E de certa forma, isso que o eleva ali nos anos 80, quando ninguém imaginava uma possível Brazilian Storm, ele fez final em Pipe Masters. Mas hoje, comparando com a nossa realidade, isso é pouco. Mas naquela época não era, meu amigo. Não é a primeira prateleira pelo mesmo motivo que você colocou, porque nós temos Fábio Gouveia lá, e ele, nesse referencial, sendo os dois da mesma época, eu acho que ele se encaixa ali na segunda prateleira. Então, cara, aqui a gente tem um penúltimo nome, que é o Rico de Souza. O Rico de Souza é muito importante também no meio do surf, cara, porque ele conseguiu chegar na maior emissora do país. Não sei se você lembra. Ele tinha... se eu não me engano, o site dele é ativo até hoje, que com o nome dele, ele leva lá as pranchas dele. E sempre quando tem entrevista lá, a maior emissora do país o procura. Então parece que ele foi o mainstream da parada, sacou? E além de ser um competidor nato, né, ganhou coisas também, né, na sua competição, mas ele foi muito importante nessa questão de levar para a cultura para fora, assim, para a galera que não conhecia, para a galera que achava que o surf era tipo, de marginal. E ainda foi importante na ditadura militar, né? Não pode esquecer isso, que não podia surfar, ele enfrentou polícia. Exatamente. Rico de Souza, como você mesmo falou, ele é um visionário. O site dele continua até hoje debaixo do guarda-chuva dessa emissora. Foi o precursor em termos de notícias de surf, pelo que eu me lembro, era onde eu lia. Então, quando a internet começou e tudo mais.
Então, você percebe como esse ranking, ele não é só de títulos, não é só de pioneirismo em termos de surf, de estilo de surf ou coisa assim, mas também enquanto empresário, ele fundou uma das primeiras escolas de surf do Brasil, se não a primeira, não tenho certeza, que continua até hoje, ali acho que na Praia da Macumba, né? Enfim, e abrir estas portas do público mainstream para falar de surf é um mérito muito grande, equivalente a um título mundial, é uma coisa diferente. Então, mas de certa forma, eu colocaria ele ali, e não sei se você vai concordar, na segunda prateleira, por conta desse aspecto diferente dele ter levado o surf. Mas é isso mesmo, eu ia botar ele ali. Ah, justo. Então, cara, aqui chegou um nome, cara, que é bem difícil de qual prateleira colocar, porque o Vitinho Ribas, Vitor Ribas, além dele ser aqui da minha terra, aqui de Cabo Frio, ele foi um cara que, antes do Brasil Storm e depois do Fabinho, ele foi um cara que foi muito longe no ranking, cara. Em 99 ele foi terceiro colocado. Isso aí tem uma importância gigantesca no mundo do surf, cara. O cara foi top 3 em 99. Reza a lenda que quem acompanhou na época, que quem levou em 99 foi o Oquilopo, disseram que teve muita coisa estranha ali, muita nota, muito faltando alguma coisinha, alguma coisa estranha. De repente, dava até para ele pegar uma segunda colocação, que ele foi muito regular no ano. Hoje a gente inteiro. Ainda reclama, né? Imagina em 99. Em 99. Sem transmissão, né? Tinha transmissão, mas era muito difícil. Enfim, e o Vitinho ali, cara, ele foi muito regular ao longo do ano. Então, ele teve uma importância muito grande, porque hoje ele enfrentou muita coisa, competiu de igual para igual, enfim, ele é um cara que surfava aqui, para quem não conhece Cabo Frio, aqui no interior do Rio, as ondas são muito, muito fracas, né? Tipo assim, comparando com Saquarema, né? Comparando com Saquarema, que é uma onda muito fraca. Então ele treinou em onda muito pequena, onda de vento, e o cara conseguiu levar o surf assim, cara, surfando em feed, surfando em onda muito pesada, com Recife e tal. Lógico que ele teve um aporte de um patrocínio legal e tal, mas ele foi descoberto, cara, ele foi um diamante, foi lapidado, cara. Então o Vitinho tem uma importância muito grande, assim, além para mim, né, que é da cidade, e para o surf também, que às vezes tem uma galera que não conhece ele, não sabe do seu legado, mas antes de Gabriel, ele foi mais longe no Mundial, na época ASP, né, e hoje Exato. WSL. Então eu vou com o Filipinho, vou com o Vitinho, na minha importância, na primeira colocação, primeira prateleira, primeira colocação. Olha só. Primeira prateleira, porque a importância dele foi absurda, cara. O que ele fez em 99 foi um negócio estrondoroso, cara. Então, pelo peso que ele teve, é porque eu não sei até como chegou o Vitor para você aí, tipo assim, o nome dele, o peso dele, né? Mas pra gente aqui do Rio, cara, Vitor é um negócio absurdo. Cara. Muito bem, eu colocaria o Vitor Ribas, eu não sei como ele chegou para você também, pelo visto foi de outra forma, mas eu colocaria ele na segunda prateleira. Ele, de fato, ele alcançou ali o terceiro lugar no CT da época, que chamava CT, né? Tinha outro nome ali na época do ASP, né? Mas ele não. Por que eu não colocaria ele na primeira? Pela ausência do título mundial, realmente. Mas dá para debater, tá? E uma coisa, ele ainda surfa aí na tua região, né? Hoje. Surfa, Vitor tem uma escolinha dele, surfa. Tá bom, só para ter certeza. Então, beleza. Mas vamos lá, se quiser botar na primeira, eu topo também, porque eu entendo que, às vezes, a relevância de se manter ali no topo, de ter chegado tão longe, é justa também. Realmente, se a gente botou lá em cima 4 campeões do mundo, Fabinho com o título mundial da ISA, então o Vitor não encaixaria ali, né? Se olhar por lado do título. E que se não for olhar para o lado do título, o PP tem que estar lá em cima. Então eu estou concordando contigo de colocar a primeira, tem que ser um negócio muito absurdo, é além do além, entendeu? E o Vitinho ter chegado ali, e lembrando que o Vitinho é campeão do QS, então ele tem sua relevância, mas é lógico que lá em cima está o panteão do panteão, que é Carlos Burri ganhando o Mundial nos anos 90, Mineirinho, toda a sua história e campeão em 2015, Gabriel Medina não preciso falar nada, e o Fabinho que ganhou o Mundial da ISA, onde ninguém esperava nada, tipo assim, numa época que é isso? O Brasil está virando celeiro de surf, vai virar profissão, o que é isso que está acontecendo? Então, concordo contigo, vamos de Vitor na segunda. Muito bem, justo. Formamos aqui, então, ninguém na quinta prateleira, ainda bem, para não, não falar que a gente botou em último, né?
Até eu estou confundindo aqui, falando colocação várias vezes. Então ficou assim, primeira prateleira, Mineirinho, Carlos Burle, Gabriel Medina e Fábio Fabuloso, Fábio Gouveia. Na segunda prateleira, Dadá, Ítalo, Lucas Chumbo, PP, Rico de Souza e Vitor Ribas. Na terceira, Picuruta Salazar, Neco Padarates, Daniel Friedman, Filipinho Toledo e Teco Padarates. Na quarta prateleira está Cauli, Jojó e Luiz Neguinho. Tá bom para você? Quer mudar alguma coisa? Olha, eu acho que tá bom. Os argumentos foram bem colocados. Acho que a galera tem muito que comentar para discordar e nos ajudar a fazer essas movimentações. Talvez hajam contribuições desses caras que a gente não levou em conta, aspectos que de repente fugiram ao nosso espectro aqui da análise, né? E daí faz sentido ouvir o que a galera tem a dizer. Então, galera, a gente formou a nossa opinião aqui, tá? A gente debateu aqui mais ou menos. Então, se você não concordou, quer fazer a sua, deixa nos comentários, entendeu? Não vem achar que a nossa opinião é absoluta, isso aqui é uma opinião, a gente está aqui para debater, não é para dizer que a gente está certo ou está errado, é só um debate, você deve ter suas opiniões, né? Deve ser de uma nova geração, deve estar, vai sendo assim 2000, então você gosta mais do Mineirinho, você gosta mais do Ítalo, que acho o Ítalo melhor, Gabriel, opção sua, não tem o que falar, entendeu? Mas, então isso aqui é uma opinião. Exatamente. Quer dar os finalmente aí? Se a galera gostou, só avisar a galera que se eles gostaram, eles podem deixar o like, seguir a gente e tudo mais. Agora, se eles não gostaram, então é melhor ainda, comenta, porque gera mais engajamento, atrai outras pessoas. Então, manda ver aí que os haters são bem-vindos. E, claro, sigam o Blog Cutback, sigam a Livre Surf, é sempre um prazer conversar sobre surf, especialmente da história de surf. Eu tive que ler muita coisa para tentar chegar nisso, então foi muito gratificante. Eu aprendi muito com esse debate de hoje. Foi interessante que a gente conseguiu resgatar umas coisas que muita gente não sabia, né? Ainda mais novos, até a galera mais antiga que acompanha, mas que não tinha ainda mais aprofundado no esporte, assim. Então, tem muita coisa ainda para ver, muita gente que faltou poderia estar aqui, mas a gente fez com 18 nomes, assim, que a gente achava importante. Mais uma vez, eu ressalto aqui, obrigado ao Bruno Bocaiúva, que eu pedi ele fazer uma lista em paralelo da gente para não ficar muito direcionado, para ficar um negócio tipo assim, por surpresa. Então, ficou super legal. Então, eu achei que poderia botar mais gente aqui, mas eu quis botar 18 nomes mesmo para ficar um negócio mais clean, mais bonitinho. Uhum. Enfim, ficou bacana. Foi um negócio que eu, mais ou menos aqui, que eu já achava antes que ficaria, né? Minha opinião sobre o Ítalo ainda segue a mesma ali que eu falei. Enfim, porque eu estou falando isso aqui porque muita gente deve estar falando agora do Ítalo. Não, mas que o Ítalo deveria estar na primeira, porque ele faz isso, faz aquilo, enfim. Então, vamos debatendo e vamos ver se daqui a um ano a gente faz de novo para ver como é que fica a situação dessa nova galera que está vindo. De repente, fazer um com nomes dessa geração, enfim, vamos ver. Exato, de repente limitar ali na época, né, para a gente ver. É interessante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que é muito importante. E é isso aí. Valeu, falou!